Olá, muito boa tarde para você que me acompanha. Estamos começando mais um JJ Entrevista. Todo dia, às 13 horas, nós repercutimos ao vivo o tema destaque do nosso jornal, Jornal da Justiça, primeira edição. Hoje eu vou falar sobre a importância de planejar as finanças. Um dos vilões é o cartão de crédito. Em dezembro do ano passado, o Brasil atingiu 85 milhões de pessoas com linhas de crédito ativa. Um relatório divulgado pelo Banco Central em junho deste ano revelou que destes 85, cerca de 4,6 milhões estão endividados e recebem menos do que podem pagar. Dívidas que vêm acompanhadas daquela velha dor de cabeça antes de dormir. Esta semana, o Banco Central, em conjunto com órgãos e entidades do setor público, lançou mais uma edição da Semana Nacional Financeira. No ano passado, esse evento contou com mais de 70 milhões de participantes. Este ano, a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira oferece atividades gratuitas de educação financeira, securitária e fiscal. O tema Resiliência Financeira, como atravessar a crise, surgiu a partir dos desafios financeiros enfrentados pelos brasileiros durante a pandemia da Covid-19. Bom, para conversar sobre esse assunto e repercutir sobre esse tema tão caro a todos nós brasileiros, eu converso com a coordenadora dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a juíza Fabiana Pellegrino. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Fabiana, boa tarde. Boa tarde, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse momento tão importante para a sociedade, porque, sobretudo, é um momento de informar, de trazer a sociedade para mais próximo do Poder Judiciário e das ações que o Poder Judiciário do Estado da Bahia tem desempenhado e desenvolvido. Bom, 7ª Semana Nacional, a primeira vez que o Tribunal da Bahia participa desse movimento, desse grande evento em todo o país. É importante também ressaltar essa parceria, né, do Poder Público com o Poder Judiciário. Mas antes disso, eu quero que a senhora adiante quais as novidades que o TJ da Bahia vai apresentar, vai contribuir este ano. Bom, sobretudo, a maior novidade é a criação do Núcleo de Prevenção e Tratamento do Superendividamento. Este núcleo, ele não vem somente ao encontro da necessidade de repactuação entre os consumidores que estão endividados, superendividados, melhor dizendo, e as empresas, os credores, mas, sobretudo, tem o propósito da educação financeira, que é justamente a nossa pauta de hoje. Então, nesse projeto, ou no desenvolvimento desse projeto, o consumidor, antes de ter a oportunidade do diálogo com os credores para a repactuação, ele tem que necessariamente passar por oficinas de educação financeira e de consciência, digamos assim, quanto à teoria da psicologia do consumo, somando-se essas duas vertentes de conhecimento para que nós possamos dar oportunidade ao consumidor de se reposicionar no mercado, refletindo melhor, entendendo melhor as estratégias de mercado, entendendo que medidas, que cautelas ele deve adotar quando for contratar um crédito, por exemplo, a conferência e a comparação dos juros que forem ali estabelecidos, a questão da priorização, se de fato aquele crédito naquele momento é necessário, assim como também se for o consumo de um serviço ou de um bem, se naquele momento se faz efetivamente necessário, e sendo, qual a melhor maneira de empreendê-lo, de racionalizá-lo, sempre também com a preocupação no que tange a questão da sustentabilidade. Nós somos um dos países no planeta que mais produzimos lixo no planeta. Então, tudo isso passa por um reposicionamento dessa figura do consumidor, da figura também, obviamente, principalmente do fornecedor, que deve não se reposicionar nesse mercado de consumo com responsabilidade e sendo mais sensível, digamos assim, ao consumidor, a posição dele de vulnerável naquelas relações como um todo, não só de crédito, como em geral sabemos que nas relações de consumo, o consumidor, ele é a parte vulnerável da relação. A senhora citou há pouco o núcleo de endividamento, né? Ele já funciona em outros tribunais do país, vai passar a funcionar agora no TJ da Bahia. Em linhas gerais, como é a atuação desse núcleo? Perfeito.
Bom, eu disse que ele nasceu, a concepção desse tratamento e dessa prevenção nasceu no Rio Grande do Sul. Mas é importante, antes de eu esmiuçar brevemente como se dá aqui, dizer que o projeto de lei 3515 é o projeto de lei que está na pauta de urgência do Congresso Nacional e que vai alterar o Código de Defesa do Consumidor para trazer para o seu interior, o seu bojo, justamente a disciplina de uma concessão mais responsável por parte dos credores, dos fornecedores de crédito, uma concessão mais responsável desse crédito. Traz também como um direito básico mesmo do consumidor à informação, veda atitudes que são muito comuns no mercado de crédito, a exemplo do assédio das empresas, a oferta do chamado crédito barato, que não existe isso. Então, é muito importante que se diga que esse tratamento, essa prevenção, ela estará em breve tempo no Código de Defesa do Consumidor, como uma norma que deverá ser cumprida indistintamente no território nacional. Mas, no que tange ao Tribunal de Justiça da Bahia, o Núcleo de Tratamento e de Prevenção, quem desejar participar dessa oportunidade, deste serviço, tem que ir no site do Tribunal de Justiça, www.tjba.jus.br. Lá vai ter uma central de agendamento. Então, esta pessoa interessada, ela vai clicar na central de agendamento e vai fazer o seu agendamento. Nesse momento de pandemia, o atendimento não está sendo presencial, por questões sanitárias. Então, neste momento, nós adaptamos para que o próprio consumidor ele possa estar respondendo um questionário com informações importantes para nós podermos fazer análise, a anamnese social, econômica dele, para que possamos entender como ele está inserido nessa ambiência de inadimplência, de endividamento, para que nós possamos, a partir da situação peculiar dele, submetê-lo à oficina posteriormente, que restará agendada através dessa mesma via, quando ele digita lá o endereço eletrônico. E nessas oficinas de educação financeira e psicologia do consumo, o propósito é que ele saia dali mais fortalecido, com um instrumental para que doravante possa enfrentar digamos assim, a voracidade da força, né, do mercado de consumo. E depois deste momento prévio e obrigatório, porque a parte que o consumidor faz, é a obrigação dele, ele demonstrar que ele quer que tudo seja diferente na vida dele. Então, depois deste momento prévio e necessário, é que nós realizamos uma audiência para tentativa de renegociação, de conciliação entre os credores e entre o consumidor. Então, o itinerário, o ITER, como nós chamamos, é esse aí. E o acesso é através deste endereço eletrônico, mas qualquer dúvida, o consumidor pode estar ligando para o telefone 3483-3658. 3483-3658, que será devidamente orientado, amparado, se tiver alguma dificuldade de acesso. Então, como a senhora fala da Bahia, vamos deixar claro mais uma vez, o DDD é 71, é isso, doutora Fabiana? Então, 71, vamos repetir aqui, 71-3483-3658, 71-3483-3658. Daqui a pouquinho nós vamos colocar na tela aqui, para quem nos acompanha agora, quem quiser acompanhar, né, telefonar para o TJ da Bahia, temos o site também, mas daqui a pouco a gente dá o serviço aqui direitinho, coloca aí na sua tela. Bom, já está na tela, pronto. Já estamos aqui com o telefone na tela. Doutora Fabiana, nós temos um problema que se agravou no Brasil, um número altíssimo de desemprego com a pandemia. Certamente, esse número, ele superou o que já tínhamos. Enfim, a gente tem esse cenário de desigualdade social muito grande, vulnerabilidade social, econômica. A senhora acredita que tudo isso influencia também no superendividamento ou é uma questão cultural? Porque o senso comum, a gente pensa que o brasileiro, ele sempre gasta mais do que ganha, né? Na verdade, de fato, é uma realidade do nosso Brasil, mas isso está atrelado
a uma forma impositiva, digamos, de um mercado capitalista. Eu quero dizer com isso o quê? Que se impõe nessa sociedade uma forma de ser a partir do ter. Quem bem trata disso é Bauman, em suas obras maravilhosas, quando fala, sobretudo, da modernidade líquida, né? Tudo, em que tudo é líquido e se desfaz. Então, na verdade, nós temos a todo momento um estímulo e até uma predisposição, digamos assim, de artifícios para um consumo excessivo, para um consumo desmedido, fazendo com que as pessoas creiam de que o valor delas será a partir desse pertencimento material. É o que Bauman chama de ele usa uma expressão que me foge aqui agora, mas o que ele quer denotar é que a partir commodities, né? Commodities. É como se as pessoas se colocassem como tivesse a necessidade, porque há essa questão cultural, as pessoas sentissem a necessidade de serem aplaudidas, de estarem nas vitrines como objeto, coisas desejáveis. Então, é a coisificação que ele fala. Então, isso tudo é alimentado diuturnamente. Se nós percebermos a publicidade, que chega a ser uma publicidade assim, agressiva, né? Se nós percebermos a atuação do mercado em si, do poder econômico, é sempre no sentido de alimentar essa visão materialista. Então, as pessoas sentem essa necessidade quase intuitiva de ter, de acessar esses bens para estarem melhor posicionados e achando que com isso serão melhor aceitos. Mas, na verdade, tudo isso é uma grande ilusão, porque é um consumo atrás de outro consumo para se evitar que se caia naquele abismo da infelicidade, porque não são os bens materiais que efetivamente nos fazem felizes, nos realizam, trazem uma felicidade passageira, mas isso tem que estar atrelado a uma concepção de vida que vai muito além daqui. Então, de fato, existe uma característica muito clara, as pesquisas dizem isso, esse consumo além da capacidade efetivamente. Mas é óbvio que, paralelo a isso, a gente tem isso como uma característica da nossa sociedade, mas um momento de pandemia, mais do que um momento de pandemia, na verdade, nós temos uma crise econômica que perdura e que perpassa aí por longos anos. A pandemia ela vem tornar isso mais agudo. Então, por óbvio, num cenário de pandemia, o número de desempregos ele cresce vertiginosamente, o custo de vida aumenta vertiginosamente. Nós estamos falando de desemprego que já passa de 13.800.000 brasileiros desempregados. Sem falar na questão da informalidade. Nós tínhamos mais de 24 milhões de brasileiros na informalidade e já não podemos falar nesse patamar na informalidade, porque muitos ficaram efetivamente sem condição alguma de estar sequer em atividades informais. Então, nós temos essa realidade do desemprego afetando em muito a situação das pessoas, a situação financeira propriamente dita, porque as pessoas que ficaram desempregadas, e esse número aumentou de forma muito considerável, essas pessoas continuam com suas despesas, sejam de escola, de plano de saúde, alimentação, enfim, as diversas despesas, tendo que fazer frente sem ter a renda propriamente para isso. Então, qual é o resultado disso? Muitos buscam crédito para poder fazer frente, só que buscam crédito para adimplir algumas despesas, não conseguindo fazer isso em relação a todas, e em relação às que consegue fazer, se tornando devedor em outro tipo de contratação, que é o contrato mais oneroso, o contrato mais aviltante, que é o contrato de crédito. Nós já chegamos no Brasil a vivenciarmos patamares anuais de mais de 400% de encargos nos cartões de crédito, que hoje ainda é o vilão, digamos, da vez. Inclusive, o cartão de crédito, segundo dados do Banco Central, ele está ali no topo do ranking, né? Perfeito. Do motivo do superendividamento. Perfeito. Olha, segundo dados da CNC, a PEC da CNC, que é a Confederação de Bens, Comércio e Serviços, me parece que, salvo engano, mais de 78% das dívidas estão correlatas
aos cartões de crédito, seguido de boletos, financiamento de veículos e depois, salvo engano, de empréstimos pessoais. Então, as matérias mais judicializadas, doutora Fabiana, essa questão da relação, né, do correntista com o banco, porque o banco vai oferecendo novas linhas de crédito, mesmo observando que aquela pessoa já está com dificuldade. Parece que o objetivo é esse, né? Daí a importância também do Banco Central, dessa iniciativa, todos os atores envolvidos no processo. O Poder Judiciário, porque geralmente essas matérias acabam sendo judicializadas. Esse poder de compra do trabalhador, que às vezes está conseguindo ali renegociar, recebe uma nova proposta e aí desanda tudo mais uma vez. Perfeito. Eu chamo isso de concessão irresponsável do crédito, porque é um dever, eu diria até cívico mesmo, exercício de cidadania, de que quando vai fazer a oferta do crédito ou quando o consumidor busca esse crédito por sua necessidade pessoal, que ele seja alertado quanto às consequências de um eventual inadimplemento, que ele seja informado devidamente, de forma leal quanto aos encargos, que esses encargos sejam condizentes, né, com o objetivo de lucro da empresa, que vivemos uma liberdade econômica, ele tem direito a isso, só que isso tem que estar compatível com o desenvolvimento do país, no que tange ao desenvolvimento da pessoa humana também. Então, tem que haver uma compatibilidade da órbita do consumidor com a órbita da atividade empresarial. Então, de fato, não é feita essa reflexão, não é dada, melhor dizendo, a oportunidade ao consumidor de fazer essa reflexão. E mais do que isso, o que nós observamos é que muitas das instituições se valem mesmo da fragilidade, dessa vulnerabilidade desse consumidor no momento que ele mais precisa, que ele está mais frágil, para fazer com que ele contrate aquele empréstimo ou que faça um outro tipo de contratação bancária. O projeto 3515, ele, quando vem disciplinar o tratamento do superendividamento e fala da prevenção, ele traz inúmeras vezes como direito, eu disse isso, vou repetir, como direito básico, esse posicionamento, essa ação ética do fornecedor e especialmente de crédito. Ele terá, doravante, o dever de permitir essa reflexão ao consumidor, e todas as previsões que estão ali inseridas no projeto 3515 vêm ao encontro disso. Então, assim, é um marco, digamos assim, de extrema importância, que urge, porque hoje eu posso dizer que, segundo as pesquisas da CNC, nós temos 11,9% dos endividados sem condição alguma de pagar suas dívidas. Então, nós estamos falando de muito mais do que 20 milhões de brasileiros superendividados. É um percentual muito gigantesco e que precisa de várias ações, na verdade. A gente precisa ter políticas públicas que previnam o desemprego, que cuidem, né, dessa inserção das pessoas na sociedade com oportunidades de viver mais dignamente. Isso envolve a atuação legislativa, como nós estamos falando agora, para dizer aos detentores do poder econômico que os limites estarão incertos em normas com consequências, e também no que tange ao Poder Judiciário, de fazer com a lei, quando existir a aplicação justa dela, mas mesmo sem a lei, fazer uma hermenêutica, como nós chamamos, fazendo com que as normas dialoguem entre si, para que se possa fazer, a tutelar a situação desses superendividados, permitindo renegociações judiciais, o Poder Judiciário impondo a renegociação que seja salutar, que encontre na figura do consumidor de boa-fé um ser que precisa ter essa oportunidade. Agora, né? Quem não tem condições nenhuma, quem não tem condições financeiras mesmo de arcar com aquela dívida, quem está desempregado, enfim, a família toda desempregada, aquele sujeito não tem enfim, a menor condição, nem a perspectiva de conseguir pagar, a dívida pode ser perdoada? Como é que o judiciário ele atua nessas questões? Perfeito. Judicialmente, não. Assim, o perdão em si, não. O perdão seria uma iniciativa da empresa, uma iniciativa, digamos assim, institucional, em situações, porque, acredite,
Às vezes nós temos pessoas superendividadas com dívidas que são de R$ 500. E existem pesquisas, aqui eu não sei precisar o percentual, mas é muito grande de dívidas até R$ 500. Então, a depender, obviamente, da situação específica, não é alimentar a inadimplência de forma negativa, ou melhor, o espírito de adquirir, de consumir para não pagar. Não é isso. Nós temos uma questão social envolvida muito séria, muito sensível. Então, em situações como essa, o fornecedor de crédito, o fornecedor de serviço, o bem que seja, ele pode analisar e deve. Por quê? Porque numa situação específica dessa, e cada caso é um caso, ele possibilita que aquela pessoa ela saia de um abismo profundo que compromete o seu psicológico e emocional e permita que volte e tenha condições de ter a força de consumo que contribua para o ciclo produtivo do país. Então, é possível nesse âmbito. No âmbito judicial, não é possível, mas é possível que se esforce o Poder Judiciário através de processos de mediação e de conciliação para, de repente, haver vou usar essa expressão aspeada aqui, uma concordata ali, quer dizer, se suspenda a ocorrência de encargos durante um determinado período e até, se for o caso, a cobrança, para que, de repente, aquele consumidor possa se soerguer. Estabelece-se um período e se tenta, porque também temos a questão da prescrição da cobrança daquele crédito. Então, de repente, se for uma pessoa inserida no cenário desse, ela pode até vir a ser alcançada por uma prescrição dessa cobrança. Enfim. Quer dizer, 7ª Semana Nacional de Educação Financeira é importantíssimo, porque a gente está falando de educar esse consumidor, esse cidadão que certamente não conhece os seus direitos também, não sabe como se planejar financeiramente. E quando eu falo de conhecer seus direitos, porque a gente pode pensar no CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, que não permite juros abusivos. Versa sobre essa questão também, né, doutora Fabiana? E muitas vezes o consumidor não sabe que aquela instituição está agindo contrariando a lei já vigente. Perfeito. Olha, uma das causas do superendividamento é a falta de regulamentação desses juros. Não existe hoje no Brasil uma limitação dos juros nos contratos bancários. Então, isso é uma grande crítica que os teóricos fazem e é uma discussão que se faz permanentemente a exigir, de fato, que o Conselho Monetário Nacional faça essa disciplina. Eu acho que urge, já se passou do momento, digamos assim, não é? Do ponto disso acontecer. Nós temos uma súmula do STF que legitima, digamos assim, a não limitação dos juros. Se tentou, no tempo atrás, inserir na Constituição a limitação de 12%, mas sem entrar no método dessa discussão, esse artigo ele, foi retirado e, enfim, não deixou de existir. Então, hoje, quando o consumidor ele escuta, né, juros abusivos, esses juros não é permitido, só para que eu entenda no âmbito jurídico, então, não há uma espécie de um tabelamento, né? Olha, até tanto esses juros é permitido ou não, o que causa até uma insegurança jurídica, eu imagino, uma confusão na cabeça do consumidor, que a gente sabe, ó, isso aqui passou do ponto, mas essa subjetividade atrapalha, né? Isso, na verdade, existe uma jurisprudência construída pelo STJ que é baseada na média de mercado. Embora não exista uma lei que discipline um limite para os juros, nós temos a jurisprudência forte e já tendo se tornado precedente obrigatório, estabelecendo que será considerado exorbitante, escorchante, quando esteja fora da média de mercado. E como é que se calcula essa média de mercado? Quem quiser saber, acessa o site do Banco Central e vai lançar lá, é muito simples consultar. E para cada tipo de contratação, existe uma média de mercado que é estabelecida. Então, se for além daquela média de mercado, o Poder Judiciário vai rever aquela contratação e trazer para a média de mercado. Ok.
Ok, eu agradeço muito a sua participação, doutora Fabiana Pellegrino, que fala conosco lá do TJ da Bahia, Tribunal de Justiça, que participa pela primeira vez da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. Muito obrigada, já demos o telefone para quem quer acessar, tirar as dúvidas pela internet também, no site de busca, encontra lá o endereço, o telefone, para ter acesso às informações do TJ na Bahia, né, doutora? Muito obrigada. Boa semana, que seja bem produtivo, certamente será essa semana. Será, já está sendo. E eu quero aqui encerrar minha participação lembrando de Albert Einstein, quando ele disse que o ser humano, o homem, é do tamanho do seu saber. Tudo aquilo que ele não conhece não existe para ele. Então, é preciso que nós cuidemos da educação financeira, da população brasileira, para que ela possa se posicionar melhor, se defender melhor e, enfim, contribuir de forma salutar para o desenvolvimento desse país. Com essa excelente reflexão, nós terminamos mais uma edição do JJ Entrevista. E para você que nos acompanhou e quer saber mais informações, nós falamos da Bahia, mas a ação acontece em todo o país. Se você se interessou pelas atividades da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, as informações estão disponíveis, a participação até o dia 29 de novembro. Para participar e tirar todas as dúvidas sobre o tema, é só acessar www.semananf.gov.br, é esse endereço que aparece na sua tela. Dentro desse site, você tem acesso a todas as iniciativas. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos na programação da TV Justiça. Até a próxima.